Agora, Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins, aqui na 316. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise. Hoje é terça-feira, é dia então de a gente conversar dentro aqui do nosso Movimento Elo com o nosso querido amigo Douglas Martins, que já está ligado, plugado com a gente diretamente lá de Curitiba, aqui na Rede 316, não é isso, Douglas? Bom dia, querido. Bom dia, Welber, exatamente, rapaz, alegria enorme voltar aqui mais uma vez, né, para estar junto contigo e com toda a nossa audiência aí, para compartilhar aquilo que o senhor tem preparado para esses empreendedores que estão aí no meio de tantas confusões aí, mundo afora, né, Eita, tempos difíceis esses, hein, rapaz? Como diz os pentecostais, tá estreito o negócio, hein? Tá estreitando, o negócio tá ficando mais perto, né? É verdade, rapaz, meu Deus. E a perguntinha de sempre, como é que tá aí nossa querida Curitiba? Curitiba começando a dar os ares de Curitiba, né? Semanas aí de sequências de chuva, temperatura diminuindo um pouquinho, hoje um pouquinho mais ameno, vamos chamar assim, né? Mas ainda não é o frio do inverno curitibano, tá gostoso, tempo bom. Maravilha. E hoje vamos falar sobre o Douglas. Hoje vamos continuar, né, aquela nossa conversa sobre a visão, dada a importância, né, nas últimas 3 semanas, a gente tem conversado sobre isso. Há 2 semanas atrás, nós falamos sobre a importância, né, de comunicar uma visão com clareza, falamos sobre essa perspectiva, trazendo o texto bíblico de 1 aos Crônicas, quando Davi anuncia que Salomão é quem vai ficar responsável então pela nova fase, a construção do templo. Ele junta toda a sua equipe, assessores, líderes ali, e faz um comunicado mostrando que há algo para o futuro. Depois na semana seguinte nós continuamos essa conversa e falamos da importância de não só comunicar para aquelas pessoas que estão ali mais próximas, responsáveis pela gestão propriamente dita do nosso negócio, mas também da importância de disseminar essa visão por toda a nossa organização. E trouxemos aqui o texto da reconstrução do muro, né? Onde Neemias envolve então toda a cidade de Jerusalém, todos os clãs, todas as famílias, né? Ele então mobiliza aquelas pessoas para se engajarem naquela visão de ver o muro reconstruído de forma urgente, né? E ágil. E hoje nós então continuaremos e encerraremos essa fase, o Elber aí de tratar sobre a visão de futuro, a importância desse assunto tão relevante na organização, porque ele permeia as nossas expectativas, o propósito da empresa, os sonhos que Deus tem para aquele líder que está liderando aquela causa, aquele negócio, aquele projeto, de modo que minha expectativa hoje, né, trazendo para cá um outro texto bíblico para que a gente possa trabalhar essa necessidade, né, de não só comunicar, de não só disseminar, mas também de manter um processo contínuo de capacitação para que a visão seja compreendida e aplicada ao nosso dia a dia. E é isso que faz com que as nossas organizações consigam construir, né, projetos, sonhos e colocar então em prática esses sonhos futuros que nós podemos então, usando a linguagem técnica, né, do mundo da gestão, podemos chamar de visão de longo prazo. Então hoje eu separei aqui o livro de Atos, no capítulo 1, do versículo 1 ao 8, para servir como base para a gente, para essa conversa dessa manhã, em que nós queremos então consolidar essa ideia da visão e da capacitação.
Paulo começa esse livro de Atos, né? Vamos lembrar que Atos é um livro que conta a história daquilo que aconteceu na transição entre Jesus e o ministério e o começo da igreja, né? Os Atos dos Apóstolos. Então começa ali, perdão, eu falei Paulo, né? Mas eu quero corrigir aqui rapidamente, acabei de perceber aqui, Lucas, né? O autor do livro de Atos é Lucas, e a gente fala tanto de Paulo que acaba, né, usando Paulo para quase tudo. Mas aqui Lucas, então, vem dessa transição de um ministério profícuo, Jesus terminando aquele ciclo entre o judaísmo como ferramenta, a igreja ainda nas sinagogas, e Atos então vem relatar sobre a visão de Lucas ali os acontecimentos que os apóstolos estavam vivendo e que então contava ali a respeito daqueles próximos passos da implantação da igreja e da tarefa da igreja no contexto daquela época e até hoje em dia, né? Então o livro de Atos, no capítulo 1, começa assim: em meu livro anterior, Teófilo, então ele manda essa mensagem para Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar. Então ele está se referindo ao livro de Lucas, né, que ele escreve, e contando as histórias de Jesus, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes a respeito ou acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Então Jesus tinha já comentado com os apóstolos a respeito do fim do seu ministério. Os apóstolos tinham ali reagido um pouco mal, né? Se você voltar ali nos evangelhos, vai ver Pedro sinalizando ali na ceia: eu morro pelo Senhor, todas as coisas que o Senhor precisar, eu estou aqui, estou dentro. E imediatamente, horas depois, ele cai naquela armadilha, né? E nega Jesus depois que o galo canta 3 vezes. Acontece todo aquele processo, a gente já conversou aqui com base nesse texto de João, capítulo 21, né? Começando ali no 13, 14, quando essa história começa a ganhar corpo, né? E os discípulos começam a perceber uma conversa diferente de Jesus. Ele começa a falar do fim, começa a contar uma história de morrer, de reedificar o templo em 3 dias, e começa uma narrativa um pouco meio que eles não estavam acostumados ali, né? Até que então Jesus é entregue aos líderes ali da sinagoga, é levado, açoitado, crucificado, ressuscita. Jesus tem aquela conversa restauradora com Pedro na praia, e aí então Lucas está aqui, ele está vendo toda essa história. Jesus fala: olha, eu vou para o Pai, mas o Pai vai enviar o Espírito Consolador, o Espírito Santo, ele vai ficar com vocês, vai habitar, mas para que ele venha eu preciso ir. Então toda essa conversa é o pano de fundo da entrada aqui de Atos, né? E Lucas então está renovando a memória daqueles apóstolos aqui e daqueles que iriam ler a sua carta, né? Falando isso, né? Enquanto Jesus comia, deu essa ordem e falou: olha, preciso que vocês estejam aí reunidos para que se cumpra então a promessa de Deus dada pela boca de Jesus. O versículo continua, versículo 5 continua dizendo: olha, Jesus batizou com água, mas dentro de poucos
poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E aí vem todo o processo, né, de confirmação de que o Pai cumpriu a sua promessa. O Espírito Santo então recai ali sobre todos aqueles que estão ali reunidos. O Espírito Santo passa a ser, né, da sequência no ministério da reconciliação, da transformação, do convencimento, né? A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Diz que se a gente confessar os nossos pecados e deixar, a gente vai alcançar misericórdia. E aí tem uma série de textos que nos levam então a compreender o papel do Espírito Santo. E de forma nenhuma aqui eu quero entrar em nenhuma discussão dogmática de uma doutrina dessa ou daquela igreja. Nós estamos aqui para abençoar, né, os empresários cristãos que nos acompanham e que querem então levar para sua empresa esses princípios e valores do reino. Então não quero aqui entrar em discussão de teologia do Espírito Santo, né, o batismo do Espírito Santo, não é esse o meu propósito, mas eu quero basicamente aqui acertar o rumo dessa prosa, basicamente dizendo, olha, Jesus precisava ir para que o Espírito Santo viesse e desse início então ao período do ministério do Espírito Santo na terra. Então Jesus vai relatando e trabalhando esse assunto, e Lucas então vem aqui e faz esse fecho para então dar início a essa nova etapa. Ele faz essa alusão ao batismo de João Batista e a vinda do Espírito Santo e o novo tempo, a presença do Espírito Santo sobre a vida daqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Então, o versículo 6 continua dizendo: os que estavam reunidos lhes perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Existia uma expectativa, uma visão dos discípulos, dos apóstolos, e uma visão naquela época por conta da opressão romana e por conta também dessa divergência entre o ensino da sinagoga, baseado na lei e nos profetas, e o ensino da graça, vindo agora por meio de Jesus Cristo e disseminado através de seus discípulos e apóstolos. Existia ali então uma discussão muito ampla sobre se o governo seria um governo político, né? E Jesus o tempo todo apontando para um governo eterno, para um governo espiritual. Mas ainda assim, então, os discípulos querem saber mais e perguntam para Jesus sobre a visão de longo prazo. É esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E aí eles estavam perguntando especificamente sobre um governo político, terreno, né? E Jesus então responde para eles: não compete a vocês saberem as datas, os tempos. Compete de fato ao Pai, que estabeleceu pela sua própria autoridade. Então Jesus dá para eles mais um comando claro: não gastem seu tempo com isso, esse assunto tem a ver com o Pai, e é Ele quem vai estabelecer quais são os tempos para que essas coisas aconteçam. Não esperem agora que alguém venha trazer esse tipo de resposta, isso está nas mãos de Deus. No versículo 8, ele termina então esse texto que eu quero focar aqui hoje. Ele termina esses versículos dizendo: olha, não se preocupem com o tempo, que Deus vai fazer o que ele tem que fazer, o que ele planejou fazer. Mas, enquanto isso, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E ele diz: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, porque existia uma espécie de desejo saudosista dos discípulos, seus seguidores, os apóstolos, que Jesus não fosse embora, né? E há uma conversa ali entre Jesus e os apóstolos, dizendo o seguinte: não me retenham aqui,
quando eu for embora, o Pai vai enviar para vocês o Espírito Santo, o Consolador. Então, esse versículo, é importante que a gente entenda ele a partir dessa perspectiva de que Jesus está dizendo claramente, olha, vocês receberão poder do Espírito Santo quando o Espírito Santo descer. E ele vai descer quando eu for embora, e o ministério do Espírito Santo será estabelecido na terra, e todo aquele que crê vai receber o Espírito Santo, né? Então, quanto a isso, eu acho que, independente das teologias e das nossas linhas doutrinárias, todos nós cremos nisso. Há, então, um pacto, uma aliança do Espírito Santo que habita em nós, ser recebido na medida que nós reconhecemos que Jesus é Senhor e Salvador. E tudo que vem além disso, vamos deixar que cada uma das suas igrejas, seus pastores, seus líderes discipulem sua comunidade com as disciplinas e doutrinas que acharem mais conveniente. Por hora, o que nós queremos aqui é concluir essa etapa do texto e avançar para o nosso bate-papo aí, né, com as conclusões que o texto nos traz a respeito daquilo que nós queremos conversar hoje, focados nessa questão de estarmos capacitados para cumprir a visão. Eu quero ressaltar aqui dentro desse texto, né, de Atos 1, de 1 a 8, os versículos 6, 7 e 8, que fala muito sobre isso, sobre a ansiedade que há quando estão reunidos o líder e o time, né, e você tem que trazer isso para dentro do seu ambiente empresarial. Quando líderes estão reunidos com os seus times, há uma expectativa. E se você não capacita aquele líder, ou se você não se capacita como líder para comunicar algo a respeito das expectativas dos liderados, vai haver um gap na comunicação e a visão será prejudicada. Porque, naturalmente, quando você não comunica com clareza ou capacita aquele líder para comunicar com clareza, há a grande possibilidade de um ruído na comunicação. Então, Jesus, o que faz com o seu time é chamá-los para perto de si e dizer para eles e responder para eles as dúvidas que haviam. O versículo 6, 7 e 8 nos levam para esse cenário em que os discípulos, né, os seus colaboradores, estão ali angustiados, querendo saber o que vai acontecer, e perguntam para Jesus: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar, sob o ponto de vista político, de governo, vai restaurar o reino de Israel? E Jesus responde para eles: olha, não é uma tarefa de vocês ficarem preocupados com data, com tempo. Esse assunto tem a ver com Deus. A resposta não é a que talvez a maioria deles queria ouvir, porque certamente o que eles queriam ouvir era: no mês tal, na data tal, nós vamos invadir o Palácio Romano, vamos expulsar Roma daqui, vamos reedificar, né, o templo, vamos mudar a forma de lidar na sinagoga. Tudo que eles queriam ouvir era uma resposta como essa. Mas Jesus responde aquilo que ele podia responder, de tal maneira que ele dá clareza a eles: olha, não compete a mim esse assunto e nem a vocês. Esse assunto tem a ver com a competência de Deus, e ele ainda não revelou. Mas, se vocês pararem de se preocupar com isso, me liberarem para eu ir embora, dar continuidade nas minhas tarefas, para sentar à destra de Deus, governar, preparar para o dia do juízo, todas as outras coisas que Jesus ainda, né, cumprirá na sua volta, e vocês me permitirem isso, e o Pai vai enviar o Espírito, ou seja, tem uma nova etapa para ser cumprida ainda. Aproveitem isso e se apropriem dessa nova dimensão do Deus conosco, para que vocês possam avançar e serem testemunhas a partir de Jerusalém
por toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Jesus então proclama a missão, estabelece, né, a forma de avanço e dá àqueles, né, aqueles que lhe perguntavam, né, uma resposta a respeito da sua angústia. E muitos de nós, a gente muitas vezes fica chateado porque a gente não conhece o mapa inteiro da mina, né, ou o mapa da solução do problema completo, ou o mapa dos próximos passos a serem seguidos. A gente não lida muito bem quando a gente recebe apenas uma porção necessária para aquela etapa da caminhada. O ser humano, ele tem uma característica, e o empreendedor muito mais, né? Uma característica de querer ter sobre o seu comando, o seu domínio, a informação inteira. E muitas vezes nós não temos toda a informação. Vamos pegar aqui um fato concreto desses dias. Nós temos lidado com a pandemia, que dificultou e tirou de nós uma série de informações que antes nós podíamos prever e podíamos estabelecer, e nos deu um grau de insegurança gigantesco. Não sabemos se tem navios, não sabemos se vai abrir ou fechar o comércio, temos dificuldade de fornecimento de peças e mercadorias, e agora temos uma guerra, né, lá no leste europeu, entre Ucrânia e União Soviética, ou Rússia nesse caso especificamente, né, e que fez com que o movimento dessa guerra provocasse efeitos no mundo inteiro. Aqueles que estão no agronegócio, se você nos ouve aí nessa região do profissional, né, empresarial da vida, certamente você está preocupado. Você não tem o mapa completo, você não tem todas as respostas, você só tem a resposta necessária para essa primeira etapa da caminhada. Talvez você tenha que tomar passos acreditando e avaliando cenários que você não domina por completo. E às vezes a gente quer padronizar Deus em uma caixinha, em um modelo, formato, né, em que Deus vai ter que se manifestar daquela forma. Mas em geral, o que a gente observa acompanhando a palavra de Deus e, né, estudando a Bíblia e estudando os eventos, as histórias, é que em geral Deus, para desenvolver em nós uma habilidade de confiar nele e de gerar dependência com ele no seu dia a dia, ele não mostra o mapa todo, e mesmo assim, e nem por isso, você deixa de estar capacitado para cumprir a missão e alcançar aquela visão proposta por Deus. Mesmo quando você não sabe o mapa inteiro, você pode tomar passos e deve tomar passos de preparação, de antevisão, de tentar identificar para onde as coisas estão indo, com a finalidade de estar melhor preparado para quando o Senhor te der os novos passos. Então, muitos de nós às vezes acreditam que porque eu não sei tudo e porque Deus não revelou ainda todo o mapa, que o meu papel é ficar sentado esperando alguma coisa acontecer. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina, e eu trago aqui o exemplo de Abraão. Deus chama Abraão e diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela. Ele sai, se levanta e começa a andar naturalmente na direção que ele conhecia melhor, naquilo que ele entendia ter alguma possibilidade, né? E Deus vai ali guiando a sua mente e coração enquanto ele está caminhando, né? Então, muitas vezes nós precisamos nos preparar, estar aptos para a jornada, a fim de que, ao silêncio de Deus, a gente tome uma posição. Talvez continuar fazendo aquilo que eu estou fazendo. Talvez avançar um pouco em alguma direção que o nosso coração, nossa
mente, o Espírito Santo revelam, né, e vão se manifestando para que a gente possa continuar avançando. Então, o exemplo de Abraão nos ajuda a entender que eu posso, à medida que eu entendo claramente que eu estou capacitado preparado com as ferramentas, com os recursos para aquela visão, eu posso caminhar ainda que eu não tenha todas as respostas. Davi, ele é ungido rei e ele demora praticamente uma década para tomar posse da sua posição de rei. Ele foi perseguido, ele fugiu, né? Ele quase foi morto. Mas esse era o tempo de Deus. Enquanto isso, Davi estava como? Capacitado por Deus para enxergar o futuro, montando uma equipe, liderando pessoas, organizando as coisas, para que no tempo certo do Senhor ele pudesse então assumir plenamente aquele mandato de Deus e cumprir fielmente a visão e o propósito que Deus havia estabelecido para a vida dele. Tá? Paulo se encontra com Jesus no caminho para Damasco e ele recebe uma fala de Jesus, né? Mas também recebe escamas nos olhos. Paulo recebe de Jesus uma visão para o futuro e uma missão a ser cumprida, mas recebe escamas nos olhos. E escamas que fizeram ele depender de outras pessoas até que o plano de Deus fosse manifestado e Paulo então começasse o seu ministério. E nós, né? E você? Você se sente capacitado para liderar o seu negócio? Ou você ainda está esperando o mapa completo de Deus para poder ter uma ideia ou para receber aquela ideia que vai mudar a história do seu negócio? Nós fomos chamados para andar no Espírito, com revelações diárias, com manifestações e porções do Espírito todos os dias. Então, se você está sentado esperando uma revelação completa, meu irmão, eu quero te desafiar a não ficar sentado esperando isso. O Espírito Santo vai continuar o seu ministério e vai continuar manifestando sobre a sua vida a possibilidade de você caminhar a cada dia debaixo da direção de Deus para aquela visão que Deus tem para os seus negócios. Eu vou terminando aqui essa introdução para a gente ter tempo para as perguntas e respostas, né? Dizendo o seguinte, né? Eu queria que você fechasse esse ciclo agora em que a gente falou muito sobre visão e diversas facetas, entendendo que o único jeito de estar capacitado para cumprir a visão de Deus para o seu negócio é você ter uma vida de intimidade com o Espírito Santo, pedindo para que ele domine sobre a sua vida, pedindo para que ele manifeste sobre a sua vida, para que ele revele todas as coisas, as que estão encobertas, as que estão reveladas, mas eu não estou enxergando, para que você possa cumprir o propósito que Deus estabeleceu no seu negócio e levar esse negócio até a visão que Deus colocou no seu coração sobre os seus negócios, sobre as pessoas que trabalham na sua empresa, sobre os fornecedores, os clientes, todo mundo que está envolvido com o seu negócio, para que você possa cumprir integralmente essa vocação e esse chamado de Deus para que a visão do reino seja estabelecida e implantado na sua empresa. Isso aí, meu amigo, vamos lá, vamos ver se tem perguntas aí dos nossos ouvintes e vamos em frente. Maravilha. Bom, são 10h46 minutinhos. A gente está aqui com Dongley Martins no nosso movimento Elo Empreendedorismo Conectado. Inclusive, para você que está plugado aqui com a gente, se você também quiser fazer a tua pergunta, o teu comentário, fica à vontade. O Dongley já está aqui então abrindo para perguntas, ok? E a primeira pergunta, Dongley, é a seguinte: todo empresário quer que o seu negócio avance e tenha um futuro, claro, né?
É normal, no meio da caminhada, sentir que não está capacitado para isso? O que esse empresário deve fazer quando ele não se sente capaz, Dongley? Muito legal, né? É muito comum que a gente entre no negócio com um sentimento de sucesso, prosperidade, crescimento, é natural, obviamente que guardadas as proporções, né, de cada negócio. Você tem uma indústria que produz algo que é essencial para a vida da humanidade, provavelmente esse negócio tem um potencial de crescer em quantidade, em tamanho, em expansão geográfica. Se você monta lá a sua barbearia, aqui eu quero mandar um abraço pro meu amigo Torres, lá de BH, que tá crescendo aí a rede de barbearias do Torres ali. Tivemos juntos final de semana passado aí, naquele evento que eu compartilhei aqui com os irmãos do Instituto Tela, tivemos juntos lá em São Paulo, e o Torres é um exemplo desse, né? Ele começou há 20 e tantos anos lá atrás, cortando cabelo, fazendo barba com o pai dele lá na sua barbearia, né? Os anos foram passando, um dia ele sentiu, né, no coração dele, olha, o negócio não está crescendo, não está prosperando, o que eu faço? Procurou ajuda, se preparou tecnicamente, foi olhar o exemplo de outras empresas, fez um trabalho interno com ele mesmo e percebeu que estava na hora de reformatar o negócio dele. Se você hoje conversar com o Torres de 2022 e com o Torres de 1990 e alguma coisa, eles são profissionais completamente diferentes. O que está acontecendo hoje com o negócio do Torres? Crescendo, 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 absurdamente. Já está lá indo para 5ª ou 6ª unidade de barbearia, se preparando para ir para montar uma barbearia nos Estados Unidos. Olha o que acontece na vida daquele empresário que entendeu, que Deus tem um propósito, uma missão na vida dele. O que o Torres tem feito? Tem ministrado a vida dos seus barbeiros, aqueles que vão trabalhar na sua empresa, na vida dos seus clientes. Vários dos seus colaboradores tiveram encontros com Jesus. Então o Torres está lá cumprindo o propósito de ser uma empresa do reino, dentro da sua empresa, na gestão dos seus negócios. E aí ele percebeu que para isso ele precisa se aprimorar mais. O que o Torres fez? Se inscreveu no curso de empreendedorismo cristão lá do Instituto Tela. Fez o programa de empreendedorismo, ganhou conhecimentos novos, recebeu mentoria. E aí o que aconteceu? Revolução no seu negócio. Então, Elber, é isso, né? A gente precisa entender que ficar parado não leva ninguém para lugar nenhum. A gente precisa, na nossa caminhada, de companheiros de caminhada que nos impulsionem e nos incentivem. 2, buscar ajuda técnica nas mais diversas frentes. E aqui eu dei o exemplo do curso de empreendedorismo cristão do Instituto Tela, que hoje, talvez no Brasil, seja o único programa de empreendedorismo que vai trazer para você bases e princípios cristãos para você entender o que é a vida do empreendedor cristão, né? E aí vai procurar treinamentos na sua área profissional, vai procurar técnicas novas. Se você não se sente capacitado, meu conselho para você é: primeira coisa que você tem que fazer, você precisa procurar ajuda e aceitar, admitir que, não estando capacitado, precisa se aproximar de pessoas, de programas de treinamento, né, que vão mudar esse modelo mental que você carrega, né, de fazer as coisas talvez de uma forma muito retrógrada, sem tecnologia, sem inovação. Vai ao Sebrae, procura um programa de inovação, de técnicas de inovação. Vai ao Senai se você é da indústria, vai ao Senac se você é do comércio, né? O Senac é um parceiro, o Sebrae é um parceiro, o Senai é outro parceiro.
a Escola de Empreendedorismo Cristão, o Movimento Elo nesse processo de mudança de mindset, de te ajudar aí na sua igreja local, na sua empresa, no sentido de falar sobre esse tema, né, que é o empreendedorismo com valores e princípios do reino. Afinal de contas, aonde a planta do nosso pé toca, nós somos o reino de Deus ali. Então, ainda que o reino de Deus ainda não esteja instalado fisicamente, como aqueles discípulos queriam saber de Jesus quando seria, o reino de Deus está instalado no nosso coração quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Ele é o Rei e o nosso corpo agora é templo do Espírito Santo, morada, habitação do reino de Deus. Então, onde você meteu o seu pé, ali o reino de Deus chegou. Você só precisa manifestar reino através da sua vida. Se a sua vida não manifesta o reino nos negócios, então você chegou ali, mas o reino não chegou. Então, como é que eu vou fazer para que isso aconteça? Eu vou me capacitar tanto tecnologicamente, quanto tecnicamente, quanto com princípios e valores do reino. Vá atrás dessas ferramentas. Já tenho dado aqui várias dicas e, mais uma vez, eu reforço aqui, existem programas em escolas mais sofisticadas que custam mais caro, existem outras um pouco menos sofisticadas que custam um pouquinho mais barato, mas se você colocar aí no Google, digitar ali empreendedorismo, inovação, novas formas de pensar minha empresa, qualquer coisa que você escrever ali vai aparecer 1000 links para você ler e se informar do que está acontecendo pelo mundo afora. Se você for um pouquinho mais curioso, você vai pegar o Facebook, o Instagram e vai procurar, né, negócios semelhantes ao seu e vai ver o que está acontecendo com as pessoas, como elas estão evoluindo, para onde elas estão indo, e com isso se inspirar para fazer. Agora, se você deixar que o diabo, né, e os seus demônios lá fiquem lançando dardos sobre a sua vida para que você fale, ó dia, ó céus, ó vida, eu não sou capaz, eu não me sinto capaz, então, meu irmão, eu tenho outra proposta para você. Procure o seu pastor, o líder do pequeno grupo da sua igreja, vá lá e fala, olha, eu estou me sentindo assim, eu preciso, em nome de Jesus, que você ore comigo, me acompanhe, porque eu tenho esse tipo de sentimento. E eu não estou aqui falando de nenhum evangelho triunfalista barato, eu estou falando de coisas da Bíblia. Vá lá, procure alguém, caminhe com alguém que incentive você e te mostre que em Jesus você é capaz, que em Jesus você pode ser transformado e que naquilo que depende de você, você pode somar a certeza de que o Espírito Santo, que é o poder de Deus para transformar a nossa vida, associado à sua iniciativa de buscar conhecimento, capacidade, podem revolucionar o seu negócio e fazer de você um campeão, uma campeã de negócios extraordinários. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, Elber. Eu tenho certeza que isso é possível na vida de todo mundo. Maravilha. Dongley, tem mais uma pergunta aqui. E quando a incapacidade é sentida na hora de gerir as pessoas? Por exemplo, quando o empresário não consegue transmitir o que quer, né, para os colaboradores, como que ele resolve isso, Dongley? Muito bom, muito bom. A gente já conversou sobre isso algumas vezes atrás, mas vamos renovar aqui esse princípio. Lembra que quando Deus chama Moisés para o ministério de libertar o povo, a primeira desculpa que Moisés dá qual é, Well? Qual foi a primeira desculpa? Que ele era gago. Gago, exatamente, não podia, né? Ou seja, não tinha muita habilidade para falar. Aí Deus falou, tá bom, vou botar um cara do seu lado aí que te ajuda nesse assunto. Ou seja, cara, Deus tem solução para qualquer dúvida, para qualquer dificuldade. Só precisa dizer para Deus o que você está vivendo. Então, se você está dizendo para Deus, né, eu sou gago, Deus vai te dar alguma ferramenta para te capacitar. Se você está dizendo, Deus, eu não sei comunicar
Deus vai te dar algumas condições para isso. Em geral, o que Deus tem feito é colocar do lado de pessoas, outras pessoas. Pessoas que inspiram, pessoas que capacitam. Essas pessoas podem estar dentro das empresas ou fora das empresas. Podem estar fora das empresas e podem estar dentro de um curso. Então, veja qual é a sua área deficitária e vai atrás de uma parceria. Talvez um outro amigo que é executivo de uma empresa, também empresário, e ele pode ser o cara que vai te dar as instruções. Procure alguém que você olha e fala, puxa, eu me inspiro nessa pessoa. Manda um e-mail para essa pessoa, vai lá no LinkedIn, se conecta com ela, fala, olha, eu me inspiro em você. Será que você podia dedicar 1 hora do seu tempo para me dar uma mentoria? Nós estamos vivendo uma época da história da humanidade muito legal, muito interessante, em que a maioria das pessoas profissionais estão dispostas a dedicar uma pequena parte do seu tempo para abençoar a vida de outras pessoas. Não é incomum a gente receber contato, né, de alguém no LinkedIn pedindo apoio, né? E às vezes você manda lá um áudio pro cara, um texto, às vezes uma conversa, e aquilo pode facilitar a vida dele. O único conselho que eu te dou é, né, o tempo das pessoas é muito importante e muito restrito. Não tome o tempo das pessoas para algo que nem você mesmo sabe o que quer. Se você não sabe o que quer, procure ajuda nessas instituições que são mais estruturadas, né? Sebrae, Senai, SESI, SESC e por aí vai, né? Procure ajuda primeiro para que essas instituições que são mais estruturadas, tem mais gente, possa pelo menos diagnosticar aonde está a sua dificuldade. E aí, com base nisso, você procura, né, alguém para te apoiar, te dar uma direção. Por quê? Porque o tempo e a agenda dos executivos, ela é concorrida, ela é trabalhada, né? Pessoas trabalham 80 horas, 70 horas por semana, e ele vai separar 1 hora para te apoiar. Aquela hora tem que ser muito bem planejada, né? Vamos ter esse senso de respeito pelo próximo, porque aquela hora que ele está te dando é 1 hora a menos que ele dedicou para a família, é 1 hora a menos que ele dedicou para resolver um problema do seu negócio, é 1 hora a menos que ele teve para dormir, é 1 hora a menos que ele teve para estudar, né? E aquela pessoa que você está procurando para te apoiar, certamente, para ela estar naquela posição de te apoiar, é porque ela tem gasto mais horas do que você se preparando. E aí, muitas vezes, o que eu acabo encontrando por aí afora é gente acomodada que não quer fazer esforço nenhum e quer que você dê para ele uma fórmula mágica. Me desculpa aí, mas não existe fórmula mágica, não. Por mais que você tenha hoje aí uma onda de coaches na internet, e eu não estou aqui para falar mal de ninguém, muito pelo contrário, acho que cada um tem o seu papel e o seu valor, mas essa ideia de fórmula mágica que talvez alguns desses líderes, talvez até de forma um pouco leviana, têm tentado oferecer para você, pode ter certeza que se ela é uma fórmula mágica, provavelmente não gera resultado. Agora, se ela é um método baseado em experimentação, em vida prática, em tentativa e erro, em foco em melhorar, aí pode aceitar os conselhos, porque isso vai trazer resultado para sua vida. Mas essa história de 1 mais 1 vai dar 2, no mundo dos negócios, isso não é uma verdade absoluta. Então, fique esperto, fique atento, procure ajuda, seja sábio e, por fim, né, Welber, não ocupe o tempo dos outros se você mesmo não sabe o que quer. Isso vai só complicar a sua vida. Procure essas instituições que estão mais, né, tem gente lá à disposição para ouvir 1, 2, 3, 5 vezes você, até que você entenda e compreenda a sua demanda, e aí pode ter certeza que vai ter um monte de gente querendo te ajudar. Muito bem. Dongley, tem mais uma pergunta aqui
que está dizendo o seguinte: além de evitar que, no caso, o empresário, né, se exceda com as pessoas que estão em volta dele, qual o papel do Espírito Santo na capacitação para o avanço desse negócio, ou o negócio dessa pessoa? Muito legal. Bom, eu quero citar a própria palavra, né? A Bíblia diz que ela é apta para arguir, redarguir, né? E dar toda a sorte de direção para que a gente possa, então, usar, né, a palavra de Deus para isso, para nos ensinar. Não é por menos que nós estamos aqui em cada encontro que a gente faz, falando sobre esse fato, né, trazendo um texto bíblico e fazendo com que a gente tenha fundamento, né, para que a gente possa então fazer a nossa, como é que se diz, a nossa base do nosso modelo de gestão. Quando Paulo escreve para Timóteo na segunda carta lá no capítulo 3, versículo 16 e 17, e ele diz isso, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção, instrução na justiça. Ele complementa dizendo a Timóteo para quê? Para que o homem de Deus é quem? Homem de Deus é aquele que um dia teve um encontro com Jesus por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo agora habita nele, e porque o Espírito Santo habita nele, o Espírito vai torná-lo apto plenamente para estar preparado para toda boa obra. Toda boa obra inclui aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, no nosso trabalho, ou não? Então, quando eu penso nessa pergunta, automaticamente eu vou lá para esse texto de Timóteo e me lembro dessa palavra espetacular que o Espírito Santo inspira Paulo a escrever para Timóteo. Talvez Timóteo, né, mal comparando, Timóteo tinha o chamado naturalmente para a igreja local, mas imagine que Timóteo fosse um jovem executivo, um jovem empresário, para quem Paulo estivesse dando instruções, né? Talvez Paulo estivesse falando: Dongley, cara, além de tudo que você faz para se preparar, para estar pronto para o seu negócio, não esquece disso, Dongley. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino. Ensino do quê? Ensino de todas as coisas, porque a palavra de Deus nos ensina em todas as dimensões da vida. Para repreensão de quê? Repreensão sobre o comportamento na igreja local, repreensão sobre o comportamento na empresa, repreensão sobre o comportamento dos nossos filhos, correção de quê? Correção do comportamento, do rumo dos negócios, da estratégia, e para instrução em toda ou na justiça. Qual justiça? Justiça de Deus na palavra, na comunhão entre os irmãos, na condução dos negócios. Para quem? Para que o homem de Deus, aquele que está lá liderando na igreja local, mas para o homem de Deus que está liderando no mundo do trabalho, mas para que a mulher e o homem de Deus que estão liderando no governo, na política, na cultura, na comunicação, nas várias áreas de influência da sociedade, esteja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esse é o princípio que nós empreendedores precisamos nos apoderar. A palavra de Deus precisa estar no nosso coração para que o tempo todo o Espírito Santo use a minha vida para, inspirado por Ele e capacitado pela palavra de Deus, eu possa então exercer sobre a vida das pessoas aquilo que eu preciso fazer e os meus negócios possam avançar. Mas, infelizmente, muitos cristãos na liderança de negócios
ou na liderança de posições diárias nas suas empresas, tem negligenciado a leitura da palavra de Deus. E aí não tem jeito, né? Porque a boca fala do que o coração tá cheio. E aí Davi recomenda então que a gente encha o coração da palavra para quê? Para não pecar contra Deus, não pecar contra os princípios e a visão de Deus para os nossos negócios. Ou eu conheço a palavra, ou eu sou escravo da mentira. E aí não tem outro final senão que o Espírito Santo que habita em nós, se há uma vida de intimidade minha com Ele, diária, de oração, de comunhão, né? E há uma comunhão com a palavra de Deus, onde a gente pode aprender princípios do reino, princípios de Deus sobre a condição dos nossos negócios. Qual é a chance desse empresário, empreendedor, executivo conseguir liderar pessoas para o resultado que Deus quer dar naquele negócio? Se eu não conheço, não vai ter o que eu possa contribuir com a vida daquelas pessoas. Então, se eu posso dar um conselho para os irmãos que nos ouvem, né? Para nossa audiência aí tão querida, para que você possa evitar se exceder com as pessoas. Quando você está liderando, você precisa de 3 coisas: 1, conhecimento da palavra; 2, comunhão com o Espírito Santo; e 3, conhecimento técnico naquilo que você faz, para que você possa ser um bom líder que dá exemplo, que conhece o que está fazendo. A primeira, conhecimento da palavra, só tem um jeito, meu irmão e minha irmã, se você lê a Bíblia todos os dias. Comunhão com o Espírito, só tem um jeito, meu irmão, se você ora e fala com o Espírito Santo todo dia. E conhecimento técnico só tem um jeito, meu irmão, estudando e procurando ajuda no mercado, nas várias centenas de oportunidades que estão disponíveis para você que quer empreender, desde ser manicure, fazer o seu cachorro quente, ter o seu salão de cabeleireiro, ter o seu salão de estética, até ser um mega empresário de qualquer setor da indústria no Brasil e no mundo. Não faz diferença se você é um pequeno empresário individual do MEI ou se você é um mega empresário que tem uma SA de capital aberto na Bolsa de Valores. Não muda em nada a regra básica do jogo para cada um de nós. Então, assimile isso, ponha em prática, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias daqui para frente. Muito bem. Bom, são 11h10 em Brasília e então tá aí, esse foi mais um Movimento Elo aqui na Rede 316, empreendedorismo conectado. Dongley, mais uma vez a gente quer aí então agradecer a você por esse tempo, né, disponibilizado aqui com a gente. E terça-feira que vem tem mais. Você tem mais alguma coisa para acrescentar dentro da tua fala aí? Cara, eu quero já que antecipar, né, a nossa conversa da semana que vem. Nós vamos falar sobre alianças saudáveis, né? A vida empresarial é feita de alianças. Você tem alianças com seu sócio, você tem alianças com os seus colaboradores, você tem alianças entre empresas. Existe uma diferença bastante importante entre o conceito de aliança e o conceito de corrupção, né? Para que a gente já não comece a acreditar que qualquer tipo de aliança é uma aliança saudável. Então, te prepara aí, vem uma nova sequência e nós vamos então começar a falar aí sobre alianças, sobre influência e uma série de outros temas, né, que nos levam a entender ou que devem nos levar a entender que a gente precisa desse movimento de alianças saudáveis para que os negócios avancem e o reino avance. Eu quero convidar cada um de vocês, não só a virem nos ouvir, mas também a convidar uma outra pessoa aí do seu nível de relacionamento,
pega, né, o link aí da Rede 316, manda para esses amigos, convida eles. Antes de você entrar aí para ouvir, já chama ele para vir ouvir também. Nós queremos fazer um movimento pelo Brasil e pelo mundo de empresas, empreendedores que vão levar princípios e valores do reino para os seus negócios. É isso aí, Welber. Maravilha, Dongley. Então tá aí, ó. Semana que vem, então, Dongley vai estar falando com a gente aí sobre aliança, a importância e os tipos de aliança também, né, Dongley? Muita coisa vai ser esclarecida e alertado aí, com certeza, para a galera que está começando e quem já está aí, inclusive, já de vento em popa, vamos dizer assim, dentro do empreendedorismo. Dongley, obrigado, querido. Deus te abençoe. Terça-feira que vem, então, tem mais. Boa semana para você. Amém, Welber. Semana abençoada aí também para você, sua família, para nossa audiência. Que o Senhor seja conosco nesses dias. Valeu demais. Valeu, Dongley. Obrigado. Abraço. Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.